Os médicos que acompanham o presidente Lula no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo realizam a qualquer momento mais um procedimento na cabeça dele. Segundo os profissionais, trata-se de uma intervenção considerada de baixo risco, relativamente simples e visa evitar um novo sangramento. O boletim médico divulgado ontem indica que o chefe do executivo passou o dia bem, sem intercorrências, realizou fisioterapia, caminhou e teve a visita de familiares. A gente vai direto agora ao Hospital Sírio-Libanês, onde está a Isabela Mota. Bom dia para você, Isa. Seja bem-vinda. Oi, Sheila. Bom dia para você, também para os nossos ouvintes. A expectativa é que o presidente Lula entre a qualquer momento para fazer esse procedimento. Estava marcado para as 7 horas da manhã, previsão de duração de 1 hora desse procedimento que, como você falou, é um procedimento simples, então não há necessidade, segundo os médicos, de ser realizado em um centro cirúrgico. O presidente vai fazer uma espécie de cateterismo para auxiliar essa primeira cirurgia que ele fez na terça-feira, também aqui no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O procedimento da terça-feira era um pouco diferente, era aquela trepanação, aquele procedimento de drenagem do hematoma que o presidente teria no crânio, entre ali o cérebro e a meninge. Essa drenagem foi feita e o procedimento de hoje, ele já é uma espécie de preventivo, para evitar que novos sangramentos cheguem a surgir. Mas os médicos ressaltaram ontem, a todo momento, que o presidente não teve novos sangramentos. Isso é apenas uma prevenção. Dr. Roberto Calil, que é quem comanda a equipe médica do presidente, disse, inclusive, que esse procedimento estava previsto desde o momento que o presidente fez a entrada no centro cirúrgico na terça-feira e que a intenção dos médicos era divulgar esse procedimento só depois de ter sido feito hoje, pela parte da manhã. A gente tem uma coletiva marcada para as 10 da manhã e a expectativa era falar somente nesse horário. Mas ontem, a pedido do presidente e da primeira-dama, Janja, esse comunicado foi feito. O presidente pediu para que a imprensa fosse informada, já que já havia certeza que ele faria esse procedimento. O doutor Roberto Calil ontem também, aqui no Hospital Sírio-Libanês, explicou como vai funcionar esse procedimento, que é uma espécie de cateterismo. O nome correto dele é embolização, e ele detalhou como vai ser feito. Já estava sendo discutido como complemento ao procedimento cirúrgico esse tipo de embolização, que é um tipo de um cateterismo, né? Que ele vai embolizar a chamada artéria meningia. Por quê? Porque quando você drena o hematoma, tá? Estou falando bem calma, quando você drena o hematoma, tá? Existe uma pequena possibilidade de, no futuro, as pequenas artérias da meninge ainda causarem um pequeno sangramento, entendeu? Então isso não é impossível acontecer. Este procedimento complementar ao procedimento cirúrgico é para minimizar o risco de no futuro isso acontecer. Isso faz parte dos protocolos atuais, é um procedimento de baixo risco que foi muito discutido com a equipe médica no dia de hoje. Esse procedimento está marcado para amanhã de manhã, nós íamos divulgar para vocês, porque isso não é esconder informação, e na coletiva que está marcada amanhã às 10 horas, tá? Então, nessa coletiva, a gente vai ter mais detalhes de como foi esse procedimento. Estava marcado agora para as 7 da manhã, mas a neurocirurgiã Diana Santana conversou com a gente, explicou que esse procedimento, apesar de simples, de recuperação rápida, pode fazer com que o presidente fique mais dias na unidade de terapia intensiva para se recuperar. Previsão inicial era de 2 dias, mas ela não descarta a possibilidade desse tempo ser aumentado. Do ponto de vista neurocirúrgico, é possível que seja necessário um repouso adicional e uma observação em ambiente de terapia intensiva. Então, é possível que isso demore, essa internação na UTI seja um pouco prorrogada. Mas a gente tem ainda aquela previsão fora a UTI. O presidente, depois de ter alta da UTI, deve ir para o quarto, onde ele vai se recuperar ao longo da semana. E a expectativa é que ele vá para Brasília somente no início da semana que vem. Para os nossos ouvintes que estão um pouco confusos com o que está acontecendo, isso ainda é um efeito daquela queda que o presidente teve no Palácio da Alvorada em outubro. Ali foi formado uma espécie de hematoma na cabeça do presidente. Ele, inclusive, chegou a levar alguns pontos na cabeça. E os médicos mesmos falam em uma espécie de chacoalhão. É como se a cabeça, o cérebro levasse um chacoalhão e ali aquela cicatrização pode formar assim um hematoma. Foi o que aconteceu com o presidente. Esse hematoma estava sendo acompanhado, estava sendo avaliado e até o momento estava tudo bem, tudo dentro do esperado e já havia essa perspectiva de caso aumentasse esse hematoma, o que também
era previsto nesses casos, principalmente em queda em idosos, ele teria que fazer uma cirurgia. Foi quando, na segunda-feira, o presidente, ao longo das reuniões que teve, sentiu um mal-estar, uma dor de cabeça, inclusive achava que era um quadro gripal. Quando fez alguns exames, percebeu que justamente esse hematoma formado em outubro havia aumentado e por isso foi submetido a esse procedimento transferido de Brasília para São Paulo, procedimento inicial feito na terça-feira e hoje mais um procedimento, dessa vez um procedimento complementar e de prevenção. A gente aguarda aqui no Hospital Sírio-Libanês, no centro da cidade de São Paulo, para mais informações, logo mais com uma coletiva de imprensa. Me parece justo levantar alguns questionamentos aqui. Houve alguma intercorrência no processo de recuperação do presidente? Houve um sangramento inesperado ou não? Esse é um procedimento preventivo, como tem dito a equipe a equipe médica comandada pelo Dr. Kalil. Porque sendo preventivo e tendo sido planejado desde o princípio, como afirmou ontem no Quebra-Queixo o Dr. Roberto Kalil, por que isso não foi informado, então, na primeira entrevista coletiva? Exato, dizendo que já estava previsto inicialmente. Teve assim, aquela entrevista detalhando exatamente tudo, né? Foi uma Todo o longa quadro de entrevista, saúde. né? Uma longa entrevista detalhando o quadro de saúde do presidente. Por que aquilo foi omitido? Não estou dizendo que foi escondido, mas por que não foi informado? O presidente, nas próximas 48 horas, deverá passar por um processo preventivo, papapá. Não foi dito nada. E aí ontem a gente fica sabendo por fontes estranhas, né? Pelo próprio Lula, pela Janja. E aí vem o Kalil falar, não, nós íamos informar. E aí ele disse, nós íamos informar na coletiva de amanhã às 10 horas da manhã. Depois de ter sido feito. Depois de ter sido feito? É. Nós seríamos informados depois do procedimento realizado, é isso? Eu pergunto isso, e aí eu não estou acusando ninguém de sonegar informações, não é isso. Mas num caso tão importante como esse, para não gerar especulação política, para não gerar especulações pessoais, até econômicas. Ontem o dólar começou a cair depois que surgiu. Olha que loucura, né? O dólar começou a cair depois que surgiu a informação que o presidente ia passar por um novo procedimento. Para evitar esse tipo de especulação, quanto mais transparência, melhor. Quanto mais soubermos, melhor. Até porque ainda somos um país traumatizado, nós que temos mais de 40 e tantos, pelo episódio de Tancredo Neves. E aqui eu não faço nenhum paralelo com o que aconteceu no Hospital de Base de Brasília, com o que está acontecendo agora no Hospital Sírio-Libanês. O que eu digo é, nesses casos, quanto mais transparência, melhor. Não deveríamos estar confusos a essa altura do campeonato, né? A gente deveria saber exatamente o que está acontecendo com a saúde do presidente, porque nesses casos, um presidente da República, infelizmente, não tem direito à privacidade. A saúde do presidente é questão de Estado. Enfim, aguardemos aí as próximas informações e desejamos toda a saúde e pronta recuperação.